Olá pessoal, deixa eu falar com vocês. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre radiciação. Vou explicar para vocês aqui como é que vamos calcular algumas raízes usando o método da decomposição. Olha só, aqui eu tenho a primeira pergunta aqui. Simplifique cada raiz fazendo uso da técnica de decomposição em fatores primos. Então, pessoal, o que podemos perceber aqui com essa pergunta? Está pedindo para a gente simplificar cada raiz fazendo o método da decomposição, que é a técnica da decomposição em fatores primos. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai decompor e quem são os fatores primos e como calcular cada raiz dessa daqui. Observe, pessoal, aqui eu tenho a alternativa A, eu tenho raiz cúbica de 3.375. Por que raiz cúbica? Raiz cúbica, pessoal, porque aqui em cima da raiz, que é chamado de índice, a gente tem o número 3, certo? Aí, pessoal, qual é a raiz cúbica de 3.375? Qual é o resultado que vai dar? Eu vou explicar isso para vocês bonitinho. Primeiro, pessoal, que quando a gente vamos calcular uma raiz, pelo método da decomposição, nós temos que fatorar. Temos que fatorar esse número aqui, que é 3.375. Esse número aqui é o radicando, certo? Nós temos que fatorar o radicando. E para fatorar ele, a gente usa o mínimo múltiplo comum, certo? Que você já conhece, o mínimo múltiplo comum, de 3.375. Como é que se faz, professor, para calcular esse mínimo múltiplo comum? É procurar os divisores exatos do número, exatos, começando do menor para o maior. Só lembrando que o menor número é 2, não pode ser nem 0 e nem 1. Sempre inicia com o número 2. Se não puder por 2, aí vê se pode por 3. Se não puder por 3, vê se pode por 4 e assim sucessivamente. Olha só, eu tenho 3.375. Esse número, por ser ímpar, ele não é divisor de 2, então já descarta a possibilidade de 2, porque terminou com 5 é ímpar. E não tem nenhum número ímpar que é divisor de 2 e dá o resultado exato. Então, ele pode dividir por 3. Ele pode dividir por 3, porque 3.375 dividido por 3 vai dar 1.125, tá aqui. Como também é um número ímpar, pode por 3, por 2 não pode, pode por 3. 1.125 dividido por 3 vai dar 375. 375 também pode dividir por 3, que vai dar 125. 125 ele não pode dividir por 3, então ele já pode ir por 5, certo? 125 pode dividir por 5, que vai dar 25. 25 também pode dividir por 5, que dá 5, porque 5 vezes 5 também é 25. E 5 só pode dividir por 5, que é 1. Só para, pessoal, quando chegar no 1. Então, esse aqui são as decomposições em fatores primos. Por que primos, professor? Porque esses números que nós encontramos aqui desse lado, eles só podem dividir por ele mesmo e por 1. Então, 3 só pode dividir por 1 e por ele. O 5 é divisor de 1 por ele. Então, são chamados de números primos. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 4, 4 não é primo, porque 4 pode dividir por 1, que dá 4. 4 pode dividir por 2, que dá 2. 2 vezes 2, 4, para 4 nada. 4 também pode dividir por 4, que dá 1. 1 vezes 4 é 4, para 4 nada. Então, tivemos 3 divisores, e quando você passa de 2 divisor, já não é chamado mais de números primos. Observe o número 5. O número 5, ele pode dividir por 1, que dá 5. 5 vezes 1 é 5, para 5 nada. E o 5 só pode dividir agora por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5, para 5 nada. Então aqui nós tivemos 2 divisores apenas. Quando você tem um número que só aceita dividir por 1 e por ele mesmo, são chamados de números primos, certo? O 4 não é, porque o 4 pôde por 1, pôde por 2 e pôde por 4 também. Então passou de 2. Se passar de 2 divisores, é chamado o quê? Números compostos. E o que só aceita dividir por 1 e por ele é chamado de números primos. Então prestem bem atenção.
Ou seja, quando a gente decompor esses números aqui, quando a gente obter as decomposições, nenhum desses números aqui vai ser composto, porque já que está falando que são fatores primos, eles só vão aceitar dividir por ele e por 1, certo? Então, só para vocês entenderem. Agora, pessoal, olha que interessante aqui. Qual é o número que temos aqui em cima da raiz? Não é o número 3? Então, esse número 3 aí é o seguinte. Olha o que vai acontecer. Esse número 3 aqui indica que nós temos que formar um trio do mesmo número que se repete. Tem que ser o mesmo número que se repete. Então, ó, eu tenho o 3 aqui, 2, 3, eu tenho 3, 3. Então, esse 3 aqui, ele repetiu 3 vezes, tá aqui, 3 repetiu 3 vezes. Vamos ver o 5, não pode ultrapassar o número lá de cima, tem que ir no máximo 3. Então, o 5 repetiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, o 5 também repetiu 3 vezes, certo? Aí, o que acontece para a gente fazer, obter o resultado dessa raiz cúbica de 3.375? Então, eu coloquei a raiz cúbica, o 3 aqui repetiu 3 vezes, então tá aqui, o 3 repetiu 3 vezes, que multiplica, vamos usar uma multiplicação, o 5 também repetiu 3 vezes, tá aqui, o 5 repetiu 3 vezes. Agora, pessoal, olha que interessante, quando o número, ele repete a mesma quantidade que o índice está indicando lá em cima, olha só, esse 3 repetiu 3 vezes. Como ele repetiu 3 vezes, ele sai para fora da raiz. Então, ele saiu para fora da raiz. Mas ele não sai com esse 3 lá em cima, não. Isso aqui é só para indicar a quantidade de vezes que ele repetiu. Então, 3 saiu para fora, vou multiplicar. E o 5 também repetiu quantas vezes? O 5 também repetiu 3 vezes. O 5 sai para fora. Esse 3 não acompanha, pessoal. Certo? Então, tá aqui. Como o 3 saiu para fora, que ele repetiu a mesma quantidade que o índice está indicando, e o 5 também, então sai para fora o 3 e sai o 5. E quanto é 3 vezes 5? Dá 15. Então, pessoal, qual é a raiz cúbica de 3.375? Essa raiz aqui, pessoal, vai dar 15, certo? Vou explicar para vocês por que 15. Porque se eu pegar agora 15 e multiplicar 15 vezes 15 vezes 15 3 vezes, igual o índice está indicando, eu vou obter esse valor aqui, o 3.375, certo? Então, prestem bem atenção dessa forma, porque vocês vão fazer a atividade usando essas decomposições. Vamos aqui para a alternativa B. Na alternativa B, eu tenho raiz quadrada de 2.704. Essa raiz quadrada, pessoal, por que raiz quadrada? Essa é cúbica porque tem um 3 em cima. Raiz quadrada, porque quando nós não temos o número em cima aqui da raiz, que é o índice, ele existe o número 2, certo, pessoal? Porque o número 2 não precisa aparecer, mas a gente sabe que aí é 2. Então, eu só estou te explicando que aqui é 2. Então, vamos decompor 2.704. Vamos decompor 2.704. 2.704 é um número par, então pode dividir por 2, porque temos que começar do menor para o maior. 2.704 dividido por 2 deu 1.352, está aqui. Também pode dividir por 2 porque é um número par, que 1.352 dividido por 2 vai dar 676. Ainda pode dividir por 2, que vai dar 338, ainda é par, pode dividir por 2. 338 dividido por 2 vai dar 169. Vocês podem observar, pessoal, que 169 ele não pode por 2, não pode por 3, nem por 4, nem por 5. Ele só pode por 13. Quando você estiver com a calculadora em mãos, vocês podem fazer essas divisões aí. E vocês vão ver que a divisão exata ele só pode por 13, que tem que ir aumentando de 1 em 1. Não pode por 2, por 3. Por 4 não, porque 4 é um número composto, não pode. Também não pode por 5. 6 também não é primo, ele é composto. Por 7 não pode. 8 não é primo, é composto. Então, números compostos aqui não vai ficar desse lado. Então, pode por 13. 169 pode dividir por 13, que dá 13. E 13 só pode dividir por 13, que ele é primo, ele só pode por 1 e por ele mesmo. 13 só pode dividir por 13, que dá 1. Aí, pessoal, agora vamos olhar o índice aqui. Como o índice é 2, eu tenho que formar um par do mesmo número que se repete. Aqui era 3, então eu tinha que procurar um número que repete 3 vezes. Então, o 3 repetiu 3 vezes e o 5 também. Nesse caso aqui, eu tenho que procurar números que se repetem 2 vezes. Então, vamos aqui. O 2 repetiu 2 vezes, está aqui. Tem que formar par. Repetiu 2.
repetiu mais 2 vezes aqui, e o 13 também repetiu mais 2 vezes aqui. Ah, professor, mas o 2 repetiu 4 vezes, mas a gente não pode ultrapassar o que o índice está indicando. Eu tenho que formar par. Eu formei um par de 2, outro par de 2 e formei outro par de 13, porque se repetiu e se repetiu. Tem que ser do mesmo número, não pode ser números diferentes não. Então, o 2 repetiu 2 vezes, que é esse primeiro. O outro também, o 2, repetiu 2 vezes. E o 13 aqui também repetiu 2 vezes. Está lá em cima, indicando a quantidade de vezes que ele repetiu. Então, viemos aqui. Raiz quadrada, que a gente já sabe que aqui existe o número 2 aqui em cima. Certo, pessoal? Lembrem bem disso. O 2 ao quadrado está aqui, foi o primeiro número. Depois, de novo, 2 ao quadrado está aqui. E depois 13 ao quadrado, que está aqui também. Agora, pessoal, o que vai acontecer? O que eu disse? O número que ele repete, a quantidade de vezes que o índice está indicando, ele sai para fora. Ele repetiu, ele sai para fora. Esse 2 também repetiu a mesma quantidade que está lá em cima, ele sai para fora. Esse 13 também repetiu a mesma quantidade que o índice está lá em cima, ele sai para fora, está aqui. Aí agora, pessoal, como todos os números repetiu a mesma quantidade que o índice está lá em cima, todos eles saíram para fora, não vai ficar nada dentro da raiz, certo? Porque todos saíram, igual no caso aqui do 3 e o 5. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 2 são 4. E quanto é 4 vezes 13? 4 vezes 13. 4 vezes 3 é 12, vai 1. 4 vezes 1 é 4 e 1, 5, 52. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 13, 52. Então, está aqui. 52, pessoal, é a raiz quadrada de 2.704. O resultado é 52. Só para você ter ideia, como aqui o índice é 2, se eu multiplicar 52 vezes 52, eu vou obter 2.704, certo? Então, bem tranquilo. Vamos para mais um exemplo aqui. É o exemplo C. Eu tenho a raiz cúbica é 3 de 120. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 120. Está aqui o 120. Como é um número par, eu posso dividir por 2. 120 pode dividir por 2, que dá 60. 60 também pode dividir por 2, que dá 30. 30 pode dividir por 2, que dá 15. 15 é um número ímpar, não pode por 2, mas pode por 3, que vai dar 5. E 5 é um número primo que só pode por 5, que vai dar 1, certo? Então, viemos aqui agora. Como o índice é o número 3, eu tenho que procurar o mesmo número que repete 3 vezes. Quem é que está repetindo 3 vezes? 1, 2, 3. O 2 repetiu 3 vezes. Está aqui, o 2 repetiu 3 vezes. Igual o índice está lá, o 2 repetiu 3 vezes. Esse 3 só repetiu uma vez, então o 3 fica só. O 5 só repetiu uma vez, então o 5 também fica só. Então, vamos aqui colocar na raiz. O 2 repetiu 3 vezes, está aqui. O 3 uma vez está aqui. E o 5 uma vez só também está aqui. Agora, vamos ver aqui. O que eu disse? Sai para fora é o número que repete a mesma quantidade que o índice está indicando, que é o número de cima. O 2 repetiu 3 vezes, então esse 2 sai para fora, certo? Então fica raiz cúbica. Esse 3 não sai porque ele não repetiu 3 vezes, vai ficar. O 5 também não vai sair porque ele não repetiu 3 vezes, ele vai ficar. Então quem saiu só foi o 2, raiz cúbica, que é raiz cúbica. E agora o que ficou dentro da raiz vocês podem multiplicar. Quanto é 3 vezes 5? 15. Então, o resultado da raiz cúbica de 120 é 2 raiz cúbica de 15. Por que, professor, sobrou raiz aqui? Sobrou raiz aqui porque teve números que não repetiu a mesma quantidade que o índice está lá e ele não pode sair para fora, ele tem que ficar dentro da raiz, certo? Vamos aqui para mais um exemplo, que é a alternativa D. Eu tenho aqui a raiz quarta de 400, raiz quarta de 400. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 400. 400 pode dividir por 2, que dá 200. 200 pode dividir por 2, que dá 100. 100 pode dividir por 2, que dá 50. 50 pode dividir por 2, que dá 25. 25 é um número que pode dividir por 5, que não pode por 2, não pode por 3. 4 não pode, que é composto, por outro por 5. 25 pode dividir por 5, que dá 5. Porque 5 vezes 5 dá o próprio 25, certo, pessoal? E 5 só pode dividir por 5, que dá 1. Está aqui. Agora vamos olhar o índice. O índice aqui é quanto agora, pessoal? O índice é 4. Então, eu tenho que procurar o número que se repete 4 vezes. Então, eu tenho aqui o 2 uma vez, 2, 3, 4. Então, eu já pude perceber que o 2 repetiu 4 vezes. Porque não pode ultrapassar aqui o número 4. Então, 2 repetiu 4 vezes, está aqui.
Sobrou quem? 5 uma, 2. E o 5 repetiu 2 vezes, certo? Então, viemos aqui. Raiz quarta, decompomos aqui o 400, ficou 2 à quarta, que multiplica 2 ao quadrado. Então, o 2 repetiu 4 vezes, está aqui, que multiplica. O 5 repetiu 2 vezes, está aqui. Agora, pessoal, como eu falei, o número que repete a mesma quantidade do que o índice está indicando lá em cima, esse número aqui ele vai sair para fora, tá aqui. Então, raiz quarta, esse 5, pessoal, ele só repetiu 2 vezes, e 2 vezes não pode sair, porque o índice lá é 4, e ele só repetiu 2 vezes, então ele não sai, ele fica dentro da raiz. Quem sai é só o 2, porque foi o 2 que repetiu 4 vezes, certo? Então, 2 sai, fica raiz quarta, e o 5 ao quadrado fica aqui dentro da raiz. Então, eu tenho 2 raiz quarta. Como o 5 ao quadrado ficou aí dentro da raiz, como eu tenho 5 ao quadrado, nós que já estudamos potência, o expoente indica que a base tem que multiplicar 2 vezes. Então, pessoal, olha só, eu vou multiplicar 5 vezes 5, certo? 2 vezes 5 vezes 5 vai dar 25. Então, tá aqui, 2 raiz quarta, 5 ao quadrado dá 25. Então, para aqui. Então, qual o resultado de raiz quarta de 400? É 2 raiz quarta de 25. Tá aí, pessoal, explicação aí com vídeo, que com certeza vocês irão compreender aí. Não deixa de se inscrever no canal aí para que vocês possam receber aí as notificações e estar sempre por dentro aí dos conteúdos. E até nosso próximo vídeo aula. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, que eu farei novo vídeo explicando vocês passo a passo.